Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia nos sustém o nosso Senhor. Nosso Senhor é fiel e verdadeiro, aquele que sempre nos ensina. Filhinhos, maior o que está em vós do que o que está no mundo. Vós já tendes vencido todos aqueles que seguem como mentirosos, aquele que na verdade a palavra diz que quando se conhece a ciência do bem e do mal, a palavra diz: sois deuses, mas nós seguimos aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos celestiais, aquele que tudo opera e executa, aquele que está acima de todos, aquele que se opõe aos arrogantes. E a palavra diz que aquele que se exalta a si mesmo será grandemente humilhado. Mas aquele que se humilha diante dele sempre é exaltado. Aonde bem-aventurados sois aqueles que permanecem com ele. Com ele governa e com ele reina. Nunca vi o justo mendigar o pão, tampouco a sua descendência. Confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus. Investis aonde a traça e a ferrugem não consome e o ladrão não mina, porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E investimos no alimento que não perece, investimos no alimento que entra pelo ouvido e penetra o íntimo, porque muitos acumulam o alimento que perece. Nós investimos no alimento do alto, aonde estamos sempre firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que sempre nos ensina. Filhinhos, vós sois perseverantes segundo a fé que depositam em mim, e eu os fortaleço, porque na verdade todo aquele que o Pai me atraiu, nenhum de vós se perderá. Assim nos ensina o Senhor. Pelo contrário, permanece segundo aquele que a sua graça nos basta e nos fortalece. E assim sejais firmes e constantes dia após dia, segundo aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos sustém, aquele que nos ajuda, aquele que está sempre a nos manter sendo seus imitadores. Imitai os seus passos, ele disse. Ninguém vai adiante do seu mestre, assim como também ninguém é melhor do que seu mestre, assim como passa pelas mesmas aflições e sofrimentos e alcançará o júbilo. Aquele que disse: não chorais por mim, antes chorais por vós e vossos filhos, aqueles que me rejeitam. Porque aqueles que perseveram comigo sabem que com júbilo o encontrará no casamento nas regiões celestiais. Por isso, ele diz: todo aquele que segue o seu mestre será como o seu mestre. É certo que ele é o elo da perfeição. Nós ainda tropeçamos de alguma forma, mas ele nos justifica a estar cumpridores de todos os mandamentos, dom gratuito, para que ninguém se glorie nas obras da carne, antes glorifique em espírito
e em verdade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.